quando Paulo escreveu, ele estava preso. No entanto, a epístola de Filipenses é a carta da alegria. É a epístola da alegria. E Paulo disse, eu estou preso, mas o evangelho não. O evangelho tem sido pregado em toda parte aqui, porque Paulo ele ficou um tempo preso, depois ele ficou sendo vigiado por um soldado romano, e ele tinha liberdade de andar por toda a cidade de dia, à noite ele dormia na prisão, e um soldado romano o acompanhava em vários bairros. Então ele estava preso, mas estava pregando o evangelho. E é nesta carta de Filipenses que Paulo escreve preso. Ele, no livro de Filipenses, a palavra alegria, gozo, regozijo, prazer, graça, essas palavras aparecem 28 vezes. E o mês judaico tinha 28 dias. Então, para cada dia do mês, tem uma palavra graça, regozijo, alegria. E a palavra de Deus diz, no livro de Filipenses, no capítulo 1, diz a palavra de Deus, que Paulo agradece a Deus. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós. Então, é muito importante que ele começa escrevendo essa carta, já agradecendo a Deus. E a Bíblia diz, sede agradecidos, porque esta é a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz, regozijai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Então ele começa a carta agradecendo a Deus toda vez que eu lembro de vocês. Mesmo Paulo sabendo de alguns problemas na igreja de Filipenses, ele disse, eu quando lembro de vocês, eu me alegro. E eu oro para vocês com alegria. Tem pastor que quando ele vê um crente, ele fala assim, já vem aquele crente problemático. A história dele é comprida, é 1 hora de história, e eu já estou cheio de problema da igreja, e agora está vindo aquele irmão ali que vai contar uma história comprida. Mas o verdadeiro pastor não faz isso. Ele tem paciência com todos. Paulo disse, e Paulo sabia que nessa igreja tinha muitos problemas, mas ele dizia, quando eu lembro de vocês, eu me alegro e eu estou disponível para ouvir o problema de cada um. Então, meus irmãos, o segredo da nossa vitória, e ele diz assim, eu oro por vocês com alegria, por causa da cooperação no Evangelho. E no versículo 8 ele diz assim, Deus é minha testemunha, que eu tenho saudade de vocês com profunda afeição. O que é afeição? É um rosto sereno, um rosto alegre, um rosto que se levanta para você. Lá na Bíblia, a Bíblia diz que antigamente os imperadores, quando ele queria ajudar uma pessoa, então ele levantava o seu rosto em direção à pessoa. E a Bíblia diz que Deus faz a mesma coisa conosco. Quando Moisés ele deu a bênção apostólica, ele diz assim, o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e te dê a paz. Então Paulo disse que ele estava com
o rosto sereno para atender, aconselhar e acolher os crentes daquela igreja. Mesmo que alguns tivessem muitos problemas, Paulo disse que ele estava sereno para atender e abençoar aquele povo. E no versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim: o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos bons ou por motivos ruins, Cristo está sendo pregado. Ou seja, ou por contenda, ou por discórdia, ou alguém até pode, no meio do povo de Deus, alguém pode até pregar uma heresia, mas Paulo disse: o evangelho verdadeiro está sendo pregado, e por causa disso eu me alegro. Eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado, mesmo eu estando preso. E ele disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho. O evangelho deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado e continuarei me alegrar, fazendo isso com muita alegria. Então, meus irmãos, nós que dirigimos congregação, igreja, fazemos a obra de Deus, os irmãos que têm cargo na igreja, é um diácono, um obreiro, um cooperador, um ajudador, todos nós, irmãos, temos que fazer a obra de Deus com alegria. Não como servindo para agradar o homem, para agradar o pastor, não, mas fazendo para agradar a Deus. Nós trabalhamos na obra de Deus com empenho e com satisfação, sem murmuração. Tinha um obreiro lá numa cidade, há muito tempo atrás, que ele trazia todos os problemas da igreja para o púlpito. O púlpito não é lugar de tratar problema de crente. Então, tudo que acontecia de ruim, aquele obreiro trazia para o púlpito. E ele falou: irmãos, essa igreja aqui já não cresce. E ainda o diácono brigou com o músico e o músico saiu da igreja. Então tudo ele contava no púlpito. Era aquele obreiro desanimado, trazia um baixo astral para o púlpito, contava os problemas da igreja no púlpito e ele era desanimado. Ele dirigia a congregação no Jardim das Rosas. E você perguntava para ele: como que está Jardim das Rosas? Ele falava: lá só espinho, ele falava. Só espinho. E toda vez que você perguntava para ele: como que está o senhor? Tudo bem? Ele falava assim: o diabo está se levantando. Então, meus irmãos, nós não podemos ser esses crentes apavorados, medrosos, pessimistas. Nós temos que ser animados, irmãos, para fazer a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus com mesma disposição que faz com 3 crentes, viu? Você tem que pregar só para 3, com o mesmo fervor, com o mesmo ânimo, com a mesma alegria, com o mesmo desempenho, como se estivesse pregando para 1000 crentes. Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito. Então nós temos que fazer a obra de Deus com alegria. A Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então não existe culto desanimado não, irmãos. Tem gente que fala assim: hoje estava um frio, estava uma chuva, não foi ninguém na igreja, só tinha 3 crentes, até o pastor estava desanimado. Não, irmãos, nós não podemos ser assim. É nesse dia que tem 3 crentes, é esse dia que Jesus vai te curar. É esse dia que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. É esse dia que vai vir uma resposta do céu.
É esse dia que Deus vai dar a última palavra, e Ele tem a última palavra. Por isso você tem que cultuar com a mesma alegria, com o mesmo fervor, fazer a obra de Deus com amor, com alegria, e não reclamando, não murmurando. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu estou convencido que vou permanecer com vocês, para que vocês tenham progresso na vida cristã e sejam crentes alegres. Então ele fala que estava com o rosto sereno para atender o povo, para liderar o povo. A Bíblia diz que Moisés, quando era pequeno, os seus pais, admirados do seu rosto, o seu rosto era sereno, o seu rosto brilhava formoso. Pela fé, os pais esconderam a criança, fizeram um barquinho, colocaram betume e colocaram no rio Nilo ali, no Egito, onde tinha muitos crocodilos. Mas a irmã de Moisés, Miriam, ficou acompanhando aquele cestinho. Era um cesto pequeno, indefeso, um cesto que poderia ser devorado por um crocodilo. Mas o grande timoneiro daquele cestinho era o próprio Jeová, o nosso Deus. O seu barco pode ser pequeno, pode ser frágil, mas se Deus for o timoneiro, o comandante do seu barco, ele não vai a pique. O Senhor se levanta no seu barco, ele repreende a tempestade, ele repreende o mar, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Moisés tinha o rosto sereno, e Deus chamou Moisés para liderar aquele grande povo. Mas Moisés ficou 40 anos no deserto, e ele foi provado ali cuidando do gado do seu sogro, das ovelhas do seu sogro. Por 40 anos, ele pastoreou o gado, a fazenda ali de Reuel, o seu sogro. E depois Deus chamou Moisés numa sarça ardendo, em chamas. E Deus disse: tira o sapato dos teus pés, Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu ouvi a oração do meu povo, o clamor do meu povo, o sofrimento do meu povo chegou até mim. E eu vim te chamar, Moisés, para livrar o meu povo. E a Bíblia diz que Moisés ficou com medo, apavorou, diz: eu não sou capaz, não tenho capacidade de falar. Mas Deus disse: eu serei contigo, e Arão será a tua boca, o seu irmão, como sacerdote. E quando chegou no deserto, a multidão murmurava, a multidão reclamava. A Bíblia diz que eles reclamavam muito, reclamava da comida, da água, tudo eles reclamavam, né? Você conhece alguém assim? Que reclama de tudo? Reclamava do país, da cidade. E a palavra de Deus diz que aquele povo murmurou. E Moisés disse para eles: calai-vos, parem de murmurar, espere o socorro que o Senhor vai dar. Vocês vão ver Deus agir, hoje vocês calarão. Então Moisés disse para aquele povo: não murmure, mas eles murmuravam, reclamavam de tudo. E eles pediram carne, e Deus deu carne para aquele povo. E a Bíblia diz que saiu até pelo nariz, né? Eles pediam o pão, mas todo dia Deus mandava o pão. Não ficou um dia sem cair o pão. Deus faz assim com você, meu irmão. É só você confiar, não apavorar, e tenha o rosto sereno, o rosto formoso, da alegria do Espírito Santo. É essa alegria que nos fortalece. E no capítulo 2, que o irmão Sérgio leu, ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos motivação
para exortar com amor, com a comunhão do Espírito Santo, com profunda afeição e compaixão, completando a minha alegria, pensando do mesmo modo, com o mesmo amor, com o mesmo espírito, com a mesma atitude. Não façamos nada por egoísmo, vaidade, vanglória, mas sejamos humildes. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando um nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz, façam tudo, no versículo 14, sem murmuração, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. E a palavra de Deus diz que Moisés, ele dizia para aquele povo, olha, vocês estão apavorados, mas não apavora não. Eu já passei pelo deserto 40 anos, né? Tudo que vocês estão vendo aí, as serpentes picando, o povo morrendo, faltando água, faltando comida, o sol de 50 graus, de noite fazia 0 grau no deserto, águas amargas, o calor insuportável, as enfermidades do deserto, tudo que vocês estão passando, eu já passei 40 anos aqui, cuidando da ovelha do meu sogro. Então Moisés já tinha sido provado 2 vezes, que o obreiro bom ele é provado 2 vezes. A igreja é provada uma vez, e o obreiro tem que ser provado 2 vezes. Senão ele não aguenta. O obreiro ele é comparado ao camelo. O camelo bebe água, enche a pança d'água e fica 4, 5 meses sem beber água, né? Então o camelo ele ajoelha, sabia? Quando ele descansa, lá numa árvore, numa palmeira, ele ajoelha, porque o obreiro, ele enquanto descansa carrega pedra. Tem pandemia? Vamos orar e ler a Bíblia. Não podemos nos acomodar, não podemos apavorar, não podemos desanimar, porque Deus conta conosco e a obra de Deus não pode parar. E Jesus disse, convém que eu faça as obras